Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos, bênçãos a todos. Vamos começar com o livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Colabore. Você guarda na personalidade qualidades herdadas de muita gente, de sua família, da humanidade de todos os tempos. Segundo a lei das unidades coletivas, a consciência é centro de forças espirituais que se dilata na medida da própria evolução. Ninguém deve viver isolado, porque ninguém é autossuficiente. A evolução é obra coletiva. Todo o universo trabalha pela felicidade de cada um de nós. Você deve, em contrapartida, quebrar os grilhões do egoísmo escravizante, abrir o coração e trabalhar cada vez melhor em benefício de todos. O que fazemos pelos outros, nós o fazemos por nós mesmos. Muito bem, é isso. Nós somos todos irmãos, nós somos essa família universal, essa família humana. Estamos todos juntos nessa evolução, caminhando em direção a Deus. Livro dos Espíritos. Ontem a gente leu a pergunta que falava que os espíritos se comunicam através do pensamento. E aí Kardec pergunta: os espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? Eles podem ocultar-se uns dos outros? Não, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazer isso. Aí depende muito do adiantamento de cada espírito, né? Os espíritos mais imperfeitos já têm mais dificuldade para se esconder, para dissimular, para esconder os pensamentos. Os espíritos mais perfeitos, mais adiantados, eles são capazes de se tornar invisíveis para os menos adiantados, porque eles são mais sutis. A matéria, se é que se pode chamar isso de matéria, o fluido deles é mais sutil, então eles se tornam menos visíveis. Na verdade, eles podem se tornar visíveis para os outros, para os menos adiantados. E eles são mais iluminados, né? Então, deve confundir um bocado a nossa vista, a nossa visão imperfeita. Por isso que também nós, encarnados, temos tanta dificuldade de perceber os mais adiantados. É o que nós temos lido, pelo menos na bibliografia de André Luiz. E vamos para o livro A Gênese, falando ainda sobre a revelação espírita. Agora chegamos à revelação mesmo. Vamos lá. O simples fato do homem poder se comunicar com os seres do mundo espiritual
traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças, que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a se operar nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Assim, há razão para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de se espelhar por sobre a terra. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas é o Pai comum do gênero humano que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é desse mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus da misericórdia, que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sob as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado.
Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. É bem significativa essa nova abordagem de Jesus, que traz um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Então vamos terminar as nossas leituras com uma frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A terra que te acolhe é uma esmola de Deus.